Olá meus amigos, olá meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês, amém? Graças a Deus nós estamos aqui com mais uma rica oportunidade de estarmos aprendendo com as Escrituras. Hoje nós estaremos lendo João de número 13, olha que a palavra de Deus nos ensina. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. E depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mas mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. E eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Não estou me referindo a todos vocês, conheço os que escolhi, mas isto acontece para que se cumpra as Escrituras. Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Estou lhes dizendo antes que aconteça, a fim de que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Eu lhes garanto que quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo. De quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam uns para os outros sem saber o que lhes se referia, e um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele, e Simão Pedro fez sinais para esses discípulos, como a dizer: Pergunte-lhe a quem ele está se referindo. Inclinando-se para Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: Aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Tão logo Judas comeu o pão e Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu porque Jesus lhe disse isso. Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu, e era noite. Depois que Judas saiu, Jesus disse: Agora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo e o glorificará em breve. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim e, como eu disse aos judeus, agora lhes digo: para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento lhes dou: ame uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, e se vocês se amarem uns aos outros. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: Para onde vou? Você não pode me seguir agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: Você dará a vida por mim, Pedro? Assegurou-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Amém? Glórias a Deus por isso. Meus amados, aqui nós vemos nitidamente Jesus já dizendo o que haveria de acontecer
estava muito próximo da crucificação, do momento mais crucial e mais importante da humanidade, onde Jesus morreu por todos nós. Ele venceu a morte por nós, amém? E uma lição muito importante, muito linda que a gente vai extrair deste texto, aqui em João 13, é sobre essa lição de humildade que Jesus trouxe para nós. E a partir do João de número 3, o Senhor Jesus ele começa a preparar os seus discípulos ali para a sua partida. Estava muito próximo deste ato que Jesus iria fazer por nós. Ele ministra aqui muitas e preciosas verdades, até a noite da quinta-feira, quando é preso no jardim do Getsêmani. Foi numa quinta-feira que Jesus foi preso. E o capítulo de João de número 3, ela é muito marcante por quê? Porque a partir desse João de número 3 até o capítulo 17, meus irmãos, aqui de João, nós temos a descrição da última noite e das últimas instruções de Jesus aos seus discípulos antes dele se entregar para o sacrifício voluntário na cruz em nosso lugar. Jesus ele morreu em meu lugar e no teu lugar, meus amados. Antes a morte, ela vencia. Antes a morte era para todos. Eu digo não a morte natural, mas a morte eterna. Todas as pessoas que morriam sem Cristo, antes de Cristo vir, elas automaticamente eram enviadas para o inferno. Mas agora, através desse ato precioso que Jesus fez de morrer no meu lugar, no teu lugar, vencer a morte, agora nós temos a rica oportunidade de sermos salvos e de termos a vida eterna com Cristo Jesus. Amém? Então, ainda com as imagens nítidas aqui em sua mente, 60 anos após o acontecimento de tudo isso, João ele descreve, com clareza a riqueza desses detalhes que nem Mateus, nem Marcos e nem Lucas relataram em suas cartas. Mas aqui a gente vê nitidamente João relatando coisas profundas para mim e para você. Amém? A atitude de Jesus aqui em lavar os pés dos seus discípulos, meus amados, é um exemplo, é algo profundo, de algo que todo cristão deve ter nítido em sua mente. Porque sendo Senhor e Deus, ele se curvou ali com um ato de humildade diante dos seus discípulos, como servo deles, a lavar os seus pés, marcado pelo tempo, pela poeira, pelo esforço. E ele ali, em breve, aqueles pés ali que representavam todo mundo, que representariam o mundo, e o mestre fez a questão de dizer o quanto nos ama através dessa atitude. Então, meus amados, Jesus ali, ele lavou os pés dos discípulos, preparou eles, porque o pé é o ato mais importante, é onde levariam ali os seus discípulos a pregarem a palavra, a cumprir o ide de Jesus, e pregar a todas as nações e constituir discípulos. Jesus estava preparando os seus discípulos e com ato de humildade, ele sendo Senhor e sendo Deus, ele ali lavou os pés dos discípulos com um ato de humildade, e assim ele ensina a mim e a você que ninguém é maior que ninguém, que nós estamos aqui para servir, porque a palavra de Deus é o contrário da humanidade. O que Jesus está ensinando, meus amados, é o contrário do que o mundo impõe para a humanidade. Então o que acontece? Hoje a gente vê tantas pessoas soberbas, tantas pessoas que conquistam as coisas e acham que são maiores do que as outras, ou que não deve mais, conviver no meio de pessoas simples, e muitas das pessoas que também nem ajudam mais os simples, as pessoas humildes, as pessoas pobres. E aqui Jesus está dizendo o contrário, meus amados, que é melhor servir do que ser servido. Aqui ele está dizendo que aquele que serve o menor é o maior diante do reino de Deus. Então, meus amados, para que você possa conquistar e alcançar a excelência com Deus, você tem que ter esse ato de humildade dentro de você, pregado no teu coração, para que você nunca venha se ensoberbar, nunca venha, ser altivo. Pelo contrário, altruísta, é o que tem que ser dentro de você, é o que Jesus era. Ele pensava mais no próximo do que nele mesmo. Amém? E aqui fica também, para finalizar, algumas descrições, alguns relatos, que foi aqui que ele instituiu a Santa Ceia e deu instruções sobre como o memorial deveria ser celebrado, e instruiu o amor fraternal um com os outros. Aqui ele deixou claro, meus amados, o ato mais importante, que ele falou assim: agora eu te digo um novo testamento. Aqui eu te digo mais um ensinamento profundo: amai uns aos outros como eu vos amei. Então, olha o que Jesus está dizendo, meus amados. Se Jesus amou o mundo a ponto de entregar a tua vida,
de morrer com morte de cruz, uma morte terrível, humilhante, mas ele, por amor, fez isso por nós. Ele diz assim: ame uns aos outros como eu vos amei. Então, meus amados, nós não temos que ter rincha de ninguém, não podemos ter mágoa de ninguém, independente do que a pessoa faça para mim, faça para você. Meus amados, não deixa esse tipo de sentimento entrar no teu coração, entrar na tua mente, porque isso é uma raiz de amargura que pode te levar à perdição. Amém? Então limpa o teu coração, limpa a tua mente, lembre-se o que Jesus está ensinando. E eu sempre falo para vocês, Jesus faria. É muito fácil de a gente saber a resposta perfeita. Jesus faria. Então Jesus teria rancor de uma pessoa que me fez mal? Não, ele não teve rancor. Ele não teve mágoa. Naquele momento que as pessoas estavam humilhando ele, judiando dele, dando risada na cara dele, e ele disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. Então, meus amados, independente do que as pessoas façam, seja ela próxima ou não tão próximas, independente do que as pessoas façam para você, lembre-se do que Jesus fez por você, e você tem que ter a obrigação desse amor fraternal, dessa humildade de Jesus para com o teu próximo. Perdoe. É melhor perdoar do que você guardar mágoa no coração, porque o perdão é libertador, é livramento. O perdão, meus amados, tem um poder tão poderoso, tão precioso, que somente aquele que perdoa pode entender do que eu estou falando. Você perdoar uma pessoa, você se liberta, você quebra, raízes de amargura, você quebra correntes que ligam você a essa pessoa, a esse sentimento maligno. Então, meus amados, faça uma reflexão dentro do teu coração, tenha a humildade que Jesus teve, esse ensino sobre a santificação, o desafio da humildade, a indicação ali que Jesus estava dizendo sobre aquele traidor, que era necessário que Satanás entrasse naquela pessoa para que pudesse cumprir as Escrituras. Mas tudo isso é um ensinamento, meus amados, é um ensinamento. Então, ali, por mais que os discípulos tiveram falta de entendimento das coisas que Jesus estava dizendo a eles, aqui ele nos constitui esse ensino sobre um novo mandamento para mim e para você, que nós temos que ter pregado no nosso coração: amar uns aos outros. Você fazendo isso, meus amados, cumprindo, praticando, você vai entender que nós sempre estaremos fazendo a vontade de Deus. Pedro disse: Senhor, jamais. Senhor, estarei contigo. Jesus, eu vou estar contigo até o final. E ali Jesus olha para ele e diz: Pedro, é muito lindo o que você está dizendo, mas eu conheço o teu coração e eu sei, olha, que negócio apertar, você vai me negar. Então, meus amados, que nós não venhamos negar Jesus nunca na nossa vida. E tem muitas formas de negarmos Jesus, deixando de acreditar, perdendo a fé, começar a murmurar, questionar das coisas, meus amados. Isso tudo são negações. Porque se Jesus, até o final da sua vida aqui em terra, ele nunca deixou de fazer a vontade de Deus. Ele nunca, por 2 vezes, Jesus exclamou ao Senhor, que dói o coração de ler, meus amados. Quando ele estava no Getsemane, que ele pediu para os seus discípulos: vigiem enquanto eu ore, enquanto eu vou falar com o Pai. E ali, em menos de 1 hora, eles estavam dormindo. Tamanha opressão, não aguentaram. E Jesus ali começou a suar sangue. Algo terrível, meus amados. É algo que começa a acontecer dentro do ser humano que é terrível. Se você lê isso na medicina, você vê que é terrível. Suar sangue. E Jesus ali exclama ao Pai, dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Está pesado, mas contudo, sempre tem, meus amados, porém, contudo, mas, porém, seja feita a tua vontade, não a minha. Jesus está colocando a vontade do Pai acima da vontade dele, acima das aflições dele, acima das perseguições, acima da dor, acima da angústia, acima do sentimento de morte. Ele está colocando a vontade do Deus Pai. Então, meus amados, essa é a lição que Jesus nos ensina. E no final, quando ele estava crucificado, quando ele estava prestes a entregar o seu espírito, ele ali exclama: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que tu me desamparaste? Por que me abandonaste? Naquele momento que entrou sobre ele
o meu e o teu pecado, a minha e a tua morte. Quando entrou dentro dele todo o pecado da humanidade inteira existente, do passado, do presente e do futuro. O grande pecado estava nele. Todas as enfermidades, através do pecado, estava nele. E ali naquele momento, nosso Deus, o Deus Pai, virou as costas para o seu Filho, porque a santidade não tem parte com o pecado. E Jesus estava agora trazendo sobre o teu corpo, não o pecado dele, mas o nosso pecado. E ali ele sentiu a dor da separação, que era pior do que suar sangue, era pior do que ensinar os incrédulos, era pior do que ser cuspido, sabe, chicoteado, era pior do que tudo isso. Foi nesse momento que ele abriu a boca dele e falou: Eli, Eli, lama sabachthani. Então, meus amados, entendam o que Jesus fez por nós, a humildade que ele nos ensina. Você tendo isso pregado no teu coração, você nunca vai desviar os seus caminhos e nunca vai deixar a altivez entrar dentro de ti. Você vai lembrar, se Deus te colocar num lugar maior, você vai entender que o mérito é de Deus, que foi Deus que te pôs, não para que você seja alguma coisa, engrandeça em alguma coisa, não, que Deus seja glorificado, porque tudo que você tem, tudo que você conquistar, tudo que Deus permitir você alcançar, é para glorificar o nome dele e para ajudar os pobres, e para ser humilde a ponto de você enxergar quem está embaixo e ajudar as pessoas. Essa é a nossa missão, é a nossa tarefa, ajudar o próximo, amar o próximo, como Jesus nos amou. Amém? Essa é a palavra de hoje, meus amados. Fique com Deus, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine cada dia mais a fazer o certo e que você nunca venha desviar os teus caminhos. Amém? Deus te abençoe.